Olá, mais um vídeo de capacitação do departamento de TI. E nesse vídeo nós vamos estar abordando os direitos autorais, é o nosso segundo vídeo sobre o sistema Proteus no módulo de direitos autorais. No primeiro vídeo nós abordamos todo o histórico desse módulo, dando uma introdução do tempo de vida que nós temos dele na empresa, e das modificações que ele sofreu ao longo dos anos. E agora, nesse segundo vídeo, vou passar para você uma visão geral de todo o fluxo, de todo o processo do módulo de direitos autorais, os pontos principais para você conseguir ter um entendimento do todo do módulo, como ele funciona. E ao longo dos próximos vídeos, aí nós vamos estar abordando rotina por rotina, processo por processo individualmente. Mas é importante assistir esse vídeo para entender o fluxo geral de como funciona o processo de direitos autorais. Então vamos lá. Nesse fluxo, dessa visão geral, nós temos aqui alguns departamentos envolvidos, Então nós temos quais são os departamentos envolvidos diretamente, no fluxo dos direitos autorais. O departamento editorial, o departamento de direitos autorais, o departamento contábil e o departamento financeiro. E os processos que ocorrem dentro do sistema Proteus. Então, o início dos direitos autorais, ele começa com a definição da proposta comercial entre a Paulus e os detentores de direitos. Então, é feita uma proposta que ela pode ou não ter direitos sobre vendas, Então, se não haverá, então aqui nessa nossa caixinha de pergunta, haverá direitos sobre vendas? Se não, então não existe processo de direitos autorais. Então é uma proposta comercial realizada pelo departamento editorial junto aos autores. Aqui eu não vou falar autor, detentor de direito, eu vou me referir como fornecedor, porque na verdade quando se faz um contrato, uma proposta para a publicação de uma obra, nem todos os casos é com o autor, ou é com quem detém os direitos. Quando nós entrarmos nessa parte do contrato, eu vou mostrar para vocês que nós temos uma lista de categorias que pode ser autor, pode ser um coautor, pode ser um ilustrador, pode ser um organizador, Então, para não ficar falando autor, eu vou me referir à outra ponta, De um lado nós temos a Paulus e na outra ponta nós temos o fornecedor, Quem fornece os direitos, seja de forma gratuita, Então, por isso que quando pergunta que haverá direito sobre vendas, muitas vezes essa proposta comercial ela é uma cessão gratuita, não haverá pagamento sobre os direitos. Ou ela é uma proposta que vai se fazer pagamentos que não seja direito sobre vendas, que seja um pagamento em material, em exemplares, ou um pagamento de forfait, que são pagamentos avulsos que ocorrem conforme vão tendo as tiragens, daquela obra. Então, o nosso foco aqui é direitos autorais, e os direitos autorais são específicos direitos sobre as vendas, sobre aquilo que é vendido daquela obra, daquele produto. Então, se existe nessa proposta comercial, prevê direitos sobre vendas, então aí sim inclui essa negociação no sistema, no cadastro de contratos editoriais. Então, aqui é uma rotina que nós, em um dos nossos vídeos, os próximos vídeos, vamos estar abordando esse cadastro de contratos editoriais.
Dentro do sistema Proteus, o que acontece? É gerado um contrato, tanto no módulo editorial, como no módulo de direitos autorais. Então, como eu expliquei no vídeo anterior, nós temos hoje, dentro do sistema Proteus, módulos distintos. Nós temos o módulo editorial, que daí tem todos os processos editoriais, todo o fluxo editorial, e que não é o foco aqui desse nosso treinamento. Nós teremos treinamentos específicos do módulo editorial. Então, nossa visão aqui é dos direitos, e nós temos um módulo específico dos direitos autorais, mas que eles se integram, eles se conversam e eles trocam aí informações entre os módulos, né? Tem tabelas em comum. Então, quando cria-se um contrato que prevê direitos sobre vendas, ele é criado no módulo editorial, mas ele é replicado para o módulo de direitos autorais. E lá no módulo de direitos autorais, o sistema vai fazer uso dessas informações. Aí nós temos um outro questionamento, né? Esse contrato, ele possui pagamento de adiantamento? Dentro do sistema Proteus existe esse questionamento. O pagamento de adiantamento, o que ele é? É um conceito que existe exclusivamente nos contratos de direitos sobre vendas, nos contratos que prevê direitos autorais. E nada mais é o que o nome já diz, pagar um adiantamento. Então, na verdade, no momento que esse contrato é firmado, que ele é assinado, existe a prática de se pagar um valor antecipadamente, né? Quer dizer, a obra nem foi publicada, nem foi produzida, na verdade, porque nesse momento aqui, esse início aqui da definição de proposta comercial, o produto ele ainda é uma obra, ainda vai ser definida a tiragem, vão ser definidos, vai passar por todo o processo editorial em si, elaboração da capa, revisão dos conteúdos. Então, são coisas que vão acontecendo simultâneas, né, com a questão do contrato. Então, nesse momento, se prevê de pagar um adiantamento, né, para esse fornecedor, e esse adiantamento, posteriormente, quando começar a ter os processos de cálculo dos direitos para ele, esse adiantamento ele começa a ser abatido, tá? A gente chama de abatimento de adiantamento, nós vamos estar vendo isso mais para frente. Então, se prevê pagamento de adiantamento, então aqui já pelo Departamento de Direitos Autorais, o departamento realiza um processo de pagamento de contrato, tá? Esse pagamento de contrato é um fluxo do editorial, né? Dentro do módulo editorial que nós temos essa ferramenta, tá como anexo 3. Em vídeos futuros nós vamos estar passando por esse fluxo. Então, nesse fluxo, né, é gerado o título no contas a pagar, para se pagar esse adiantamento. O Departamento de Direitos Autorais solicita esse pagamento ao Departamento Financeiro. O Departamento Financeiro tem o seu processo de pagamento e que, por sua vez, quando é pago, existe o processo de contabilizar o pagamento de direitos autorais pelo Departamento Contábil. É feita a contabilização disso, que também nós vamos ver através desse anexo, a parte contábil. Só que esse contrato, né, aqui nós temos o fluxo do adiantamento, mas o processo não acaba aqui, né? Independente dele ter ou não adiantamento, você vê que aqui desse fluxo do adiantamento ele também vem uma caixinha para cá, porque tendo ou não adiantamento, aí começa a ter os processos realmente dos direitos autorais, que é o quê? A realização do acumulamento mensal das vendas. Então, o fluxo principal dos direitos é justamente se calcular, né, quanto que o fornecedor terá a receber mensalmente de direitos sobre as vendas. Então, aqui no contrato, quando se cadastrou esse contrato, ficaram definidas as regras. Então, nessa inclusão aqui da negociação no sistema, existe lá todos os campos para se definir as regras de percentuais, né, de direitos.
sobre a quantidade que foi vendida daquele material, então é sempre em cima da quantidade de exemplares vendidos, tem-se um determinado percentual a ser aplicado sobre as vendas normais e sobre as vendas por licitação. Então a gente tem essa diferenciação das vendas dentro do módulo de direitos. Então, mensalmente, o Departamento de Direitos Autorais é responsável por fazer esse acumulamento, a gente, né, nomeia de acumulamento, de acumular essas vendas mensais e aí processar o valor, o percentual sobre as vendas. Então, dentro do sistema Proteus, existe então esse processo de acumulamento, que é uma rotina que também nós veremos, e nós vamos estar detalhando através desse anexo 1, quais são as regras, os critérios do sistema para se fazer esse acumulamento, né, do sistema Proteus. Após realizado o acumulamento, o Departamento de Direitos Autorais emite relatórios de conferência, então nós temos vários relatórios dentro do módulo para se fazer a conferência desses direitos mensais. Se é detectada alguma divergência nessa apuração dos direitos, né? Se existem notas fiscais divergentes. Se existe, tem também um processo de ajuste de notas fiscais, que nós vamos estar verificando através do anexo 2, e aí ele fica nesse looping até tudo ser corrigido, né? É um processo que o Departamento de Direitos Autorais tem que realizar de ajuste, se detectou alguma questão errada. Não havendo mais divergência, então emite-se o relatório de contrato sem acumulamento. Então, esse relatório é importante ser emitido a cada mês, a cada término de acumulamento do mês, emiti-lo para ver se não ficou nesse certificado de que não ficou nada para trás, que não ficou nenhum contrato sem fazer o acumulamento. Se detectou através desse relatório que existem acumulamentos pendentes, se sim, então retorna para fazer o acumulamento. Na verdade, esse relatório ele vai mostrar geralmente as causas, né, o porquê que não está acumulado. Então, se realiza novamente o acumulamento e nesse acumulamento, caso haja impedimento do processo, o sistema vai mostrar as inconsistências. A gente vai estar mostrando melhor isso nesse anexo 1, quais são as inconsistências, o que impede o sistema de calcular direitos para um determinado contrato, um determinado produto, tá, ou de uma venda. Não existindo mais nada pendente, então ocorre o processo de contabilizar a provisão de direitos autorais. Então aqui também o contábil, a parte contábil envolve tanto contabilizar a provisão, como envolve contabilizar os pagamentos, né? E também a gente vai estar vendo o detalhe disso nesse anexo. Após a contabilização, aí nós temos a questão de finalizar um período, né? Então, assim, mensalmente são feitos esses acumulamentos e os contratos, quando eles são incluídos no sistema, na inclusão deles já determina qual é o período desse contrato, o período de pagamento, né? Com qual periodicidade esses contratos serão pagos. Então, ao final de cada um desses períodos, então tem que se realizar o fechamento, que é um processo também que o Departamento de Direitos Autorais é responsável. E realiza o fechamento, que nada mais é que a soma de todos os meses que compõem esse período. O período ele pode ser trimestral, quadrimestral, semestral ou anual. São os 4 períodos praticados atualmente na Paulus, né, para se pagar. Então, a cada término desses períodos no ano, precisa ser realizado esse fechamento, independente se for pagar ou não o fornecedor, precisa fechar o período. E aí, esse processo de fechamento, nós teremos ele aqui nesse anexo 4, né, nos próximos vídeos, tem todo esse fluxo que eu vou mostrar para vocês dentro do sistema o que ocorre. Fez o processo de fechamento, solicita o pagamento ao departamento financeiro se nesse processo houve geração de pagamentos. Como eu disse, nem todo fechamento precisa pagar, né? Mas o fechamento precisa ser realizado. Mas se houve o processo de fechamento, ocorreu com o pagamento, então solicita
o pagamento ao departamento financeiro, que daí entra nesse fluxo igual do adiantamento, processo pagamento, e a contabilidade contabiliza os pagamentos desses direitos. Então, o fluxo geral dos direitos autorais é esse, tá? Mas aí a gente tem uma série de detalhes em cada um desses anexos e também uma série de detalhes de outros processos que ocorrem aqui dentro do fluxo de direitos autorais, tá? Mas a gente vai estar abordando essas outras situações nos vídeos de treinamento de cada uma delas. E é isso, espero que tenha conseguido dar uma visão geral para você e acompanhe os próximos vídeos para estar entendendo no detalhe cada um desses processos.